Olá pessoal, feminina ou feminista? Ou as duas coisas? Vamos conversar um pouco sobre isso, sem muita filosofia acadêmica universitária, apenas um papo sobre essas questões que diz respeito a esse universo do feminino, ok? Daqui a um segundo. Antes de mais nada, o que eu vou pedir a vocês é, não muda de canal agora. Vamos percorrer um breve papo sobre esse magnífico, curioso e enigmático universo das mulheres, do feminino. E por falar em feminino, há sempre uma discussão sobre o que seja feminista, sobre o que seja feminino. Algumas pessoas às vezes entendem que a mulher feminista é aquela que, meu nome é Mônica, falando para tentar se igualar ao homem, e outros acham que a feminina é a que tem um jeito muito mais ligado ao conservadorismo, só pensa em coisas superficiais. Mas será que é assim? Será que não pode ser as duas coisas? Será que uma mulher não pode ser feminista e feminina? Ou vice-versa? Vale lembrar que esse conceito, esse termo de feminista, ele vem de um movimento de luta das mulheres por melhores condições na nossa sociedade, especialmente na sociedade brasileira. O feminismo, pode-se dizer, acho que até alguns historiadores vão concordar, que ele vem muito antes da década de 60, onde as mulheres lutaram, inclusive, pelo voto, do direito a votar. Mas eu falei aqui em década de 60, é porque foi um período que marcou muito. A década de 60 é aquele momento que tem atos simbólicos das mulheres. Inclusive, um ato muito interessante da luta pela liberdade feminina foi quando as mulheres, salvo me engano, na França, queimaram seus sutiãs. Aquilo era um ato para revelar, nós queremos também ter a nossa liberdade, não apenas econômica, mas a liberdade sobre o nosso corpo, a nossa liberdade sexual. E talvez aí alguém pergunte, mas as mulheres não tinham a liberdade sexual? Elas não casavam e tinham filhos? Sim, casavam e tinham filhos, mas muitas, milhares, milhões não tinham orgasmo. Exatamente isso, orgasmo, o prazer, porque as mulheres, durante séculos, até os nossos dias, foram criadas apenas para procriar, criadas para terem filhos, casar para dar satisfação ao macho, ao marido. Somente isso. O resto, cuidar de casa. Na hora do prazer, do seu corpo, a mulher ela tinha que esquecer isso. Por isso que até hoje, segundo até pesquisas que foram feitas, as mulheres têm uma certa dificuldade em dizer, em descrever o que é orgasmo. Nesse sentido, o feminismo, com esse momento marcante da década de 60, de lutar também pela liberdade do seu corpo, coincide também com a pílula, a anticoncepcional, né? As pessoas agora, as mulheres podiam tomar anticoncepcional e aí elas podiam transar, ter relações sexuais, sem estar preocupadas com a procriação, em ter filhos, né? Agora iam curtir o prazer. Claro que isso certamente causou uma grande repercussão a nível das religiões, do cristianismo, do pensamento conservador em geral, que como aceitar que a mulher possa transar apenas pelo prazer. Uma coisa é certa, essa revolução feminina, essa revolução feminista veio para ficar. Hoje, o anticoncepcional, a pílula anticoncepcional, ela veio como forma de as pessoas projetarem, fazerem projetos de uma família maior ou menor, projetar seus filhos. Ah, não, quero ter filhos daqui a 2 anos. Então, a pílula ajudou muito nesse sentido. É claro que não é apenas a pílula ou aquele movimento simbólico que fez com que as mulheres conquistassem mais espaço no mercado de trabalho e mais espaço para que seu corpo integrasse ainda mais o espaço masculino. Muitos outros fatores também condicionaram, claro. Mas é bom lembrar que aquelas mulheres lá da década de 60 que fizeram esse movimento simbólico de queima de sutiã e tal, tinha uma outra
uma outra cabeça, evidentemente, né? As mulheres naquela época não tinham a internet como nós temos hoje, celular. Então, a própria comunicação, a tecnologia também muda a forma de ver o mundo, de pensar. E nem sempre essa ideia de progresso, as mulheres avançaram e continuam avançando, os homens também continuaram avançando. Não, o tempo ele é relativo, ele pode se avançar numa época e regredir em outra. Algumas mulheres, aliás, algumas remanescentes daquele movimento dizem que as mulheres hoje estão mais superficiais, pensam um pouco em política, pensam um pouco em fazer algum tipo de revolução. Por outro lado, aquelas mulheres que não pensam muito em discussão política, em revolução cultural, etc., vão dizer que muitas dessas mulheres ditas feministas não estão com nada, ficam com aquela cabeça meio masculinizada, digamos assim, e não querem desfrutar das coisas, das belezas do dia a dia, da maquiagem, de se preocupar com a roupa, de estar sempre bonita, e por aí vai. Eu confesso a vocês que eu acho que as duas coisas em nossos dias podem andar juntas. Eu acredito que uma mulher pode ser feminina e feminista. Eu acredito que elas podem se cuidar, gostar de coisas que alguns vão chamar de superficiais e ao mesmo tempo observar o comportamento social, saber em quem vai votar, pensar como agir politicamente e ao mesmo tempo manter a sua elegância, a sua beleza, a sua vaidade e por aí vai. Um outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês é que quando a gente fala que a mulher avançou muito, algumas vezes algumas mulheres, talvez, alguns grupos, alguns setores, quiseram talvez andar além do necessário. Onde eu quero chegar com isso? Talvez algumas mulheres pensem liberdade, conquista feminina é ser igual ao homem. É claro que do ponto de vista fisiológico, anatômico, isso é impossível. Essa igualdade, claro, do ponto de vista dos direitos trabalhistas, políticos, etc. No meu ponto de vista, eu acho que há coisas que não preciso exagerar. Para eu conquistar um espaço no meu trabalho, eu tenho que usar uma roupa mais masculina, falar mais grosso, porque senão eu não vou ser respeitada. Eu acredito que não. Eu acho que a mulher inteligente, competente, ela pode ser feminina num espaço completamente masculino ou masculinizado. De todo modo, vale enfatizar, o movimento feminista, principalmente aquele que aconteceu na década de 60, trouxe grandes conquistas, grandes benefícios para a mulher. Eu acho que a mulher estava precisando daquilo. Caso contrário, elas estariam até hoje presas dentro do lar, cuidando de criança e, acima de tudo, não sabendo o que é o prazer, o que é o corpo, o que é o orgasmo. Uma coisa que eu espero realmente é que os homens percam mais o medo das mulheres, percam o medo do feminino, que elas avancem e que elas se encontrem com o masculino. Feminino e masculino possam se unir e que os homens possam perceber que elas também têm direito em todos os sentidos, inclusive do prazer, como eu disse antes. Mas que esse medo não leve muitos machos a quererem, diante do próprio medo, a matar, a torturar ou eliminar o feminino. É isso aí, pessoal. Se você ainda não se inscreveu, vem aqui, se inscreve. E se você gostou desse vídeo, dá aí uma curtida, compartilha com teus amigos, porque com certeza você vai estar dando uma grande contribuição a esse canal, ok? Beijão e até o próximo vídeo.